acordo com aquilo que Deus está te prosperando. Então eu estou pedindo para que Deus aumente o meu dízimo, irmão. Amém? Você quer pedir também, irmão? Quer? Amém? Glória a Deus por isso. Quanto mais o nosso dízimo cresce, é sinal que estamos sendo mais abençoados cada vez mais. Então, faça isso, dízimos, ofertas. Aqui está o canal que você pode fazer isso em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. No livro de 2 Samuel, tem algo que Deus vem ministrando ao meu coração por esses dias. E eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 17 até o 23. Glória a Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, verso 17 até o 23, diz assim a palavra de Deus. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um arroz com um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Amém, irmãos? Grave bem esse versículo 23. Nessa noite, eu não quero focar tanto na vida de Davi. Eu quero pensar um pouquinho sobre Mical, a primeira esposa do rei Davi. E esse versículo, o escritor aqui conclui que Mical jamais teve filhos até o final da sua vida. E aqui cabe uma pergunta, irmão. Por quê? Depois de ter mencionado, o escritor de ter mencionado a fala dela, a advertência dela para Davi, aquilo que ela chama a atenção dele, o escritor conclui que ela jamais teve filho. Nós aprendemos, quando vamos estudar a palavra, os professores de teologia, de Bíblia, nos ensinam algo que a gente tem que aprender também, irmãos. Aonde a Bíblia se cala, nós não temos voz. Aonde a Bíblia não diz o porquê, nós não podemos afirmar. Nós não podemos afirmar, e aqui eu inicio esta pregação dizendo isso, nós não podemos afirmar que Mical não teve filhos por conta da repreensão, obrigado, Thalita, da repreensão que ela fez com Davi. Nós não podemos afirmar isso. Agora, é de se pensar o porquê
Depois desse fato, o escritor nos dá esse detalhe, que Mical não teve filhos. Mas o fato aqui é, irmãos, quando nós pensamos no casamento de Mical e Davi, sem ler a história, nós pensamos que foi um casamento contínuo. Mas quando nós vamos estudar, quando nós vamos ler a Bíblia, eles não ficaram casados continuamente. Se lembre que Davi derrota Golias. E quando ele derrota Golias, qual era uma dos benefícios que aquele que matasse Golias receberia? Qual era? Se casaria com a filha do rei Saul. Essa foi a promessa dele. Só que Davi mata Golias. E agora Saul está no impasse, porque Davi é um menino pobre, é um rapaz sem condições. E antes de Mical, existia uma filha mais velha, Merabe, se eu não me engano o nome dela, que deveria ser entregue a Davi. Saul, ele pensa duas vezes e não entrega Merabe para Davi, por algum motivo que a Bíblia também não menciona. Porém, quando Davi mata Golias, qual é o rumor que tem na cidade? As mulheres, quando Davi chega, diz: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, muito mais. E aquilo inflama o coração de Saul. E agora, a Bíblia diz que Saul procura matar Davi. Agora, os ciúmes passa a encher o coração de Saul, e Saul tenta contra a vida de Davi. O primeiro adendo aqui, irmãos: você já sofreu perseguição por ser quem você é, irmão? Você já sofreu perseguição? Talvez você diz: eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho nada, mas só por ser eu mesmo, eu estou sendo perseguido. Já passou por isso, irmão? Se não passou, se prepare. Porque, irmãos, quando Deus resolve nos usar, a coisa vira para o nosso lado. Não pelo que somos, mas por aquilo que Deus faz em nós. Davi agora está sendo perseguido por Saul. E Saul tem um plano agora. Como eu vou acabar com a vida desse menino? Ele viu que a sua filha Mical se interessa por Davi. E com esse interesse ele diz: eu vou armar uma cilada para Davi. Olha, fala para Davi que eu vou dar minha filha. Ele ganhou de Golias, ele derrotou Golias. A minha filha agora, Mical, vai se casar com ele. Davi disse: como vai ser isso? Eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro para dar. Como é o nome? Esqueci agora. O dote, né? Eu não tenho dinheiro. Saul falou: fica tranquilo. Você vai contra os filisteus, traz 100 prepúcios, da parte íntima do homem. Traz 100 prepúcios dos filisteus e está pago o dote. Davi falou: é isso que você quer? É isso que eu vou dar. Só que qual é a cabeça de Saul? Quando ele for contra os filisteus vão matar ele, não vai ter chance. Ah, irmão, só que o que Saul não sabia ainda é que a mão de Deus estava com Davi, irmão. Davi vai contra os filisteus, não traz só 100 não, a Bíblia diz que ele traz 200 prepúcios. Está aqui, conta dobrada. Agora Saul não pode dizer nada. Mical e Davi se casam. Só que os ânimos de Saul não são acalmados. Ele quer matar Davi. E uma noite ele manda soldados até a casa de Davi e Mical e diz: traga Davi aqui, que acabou, eu vou matar ele. Mical, amando Davi, vai contra o pai e protege Davi. Ela arma
um jeito para que Davi escapasse. Disse que ele estava doente, os soldados voltaram, ganhou tempo. Enquanto isso, Davi fugiu. E quando ele foge, Saul fica indignado e diz: Mical, como você fez isso? Ela disse: ele me ameaçou, ele ameaçou minha vida. Só que nesse momento, irmão, olha agora, observe isso agora. A partir desse momento, Mical e Davi nunca mais se viram. Depois desse dia que Davi foge para não morrer por Saul, Mical e Davi nunca mais se viram. E aqui começa a nossa mensagem de hoje, irmão. E o tema da mensagem de hoje é rápidos em reparar, irmão. Rápidos na reparação. Observe que o texto que eu li é quando Davi já assumiu o trono, Saul morreu, e agora Davi vai atrás da arca, porque ele diz: eu não vou reinar sem a presença de Deus, eu não vou reinar sem a arca aqui. Se lembre que ele foi, tomou a arca, chegou na cidade, e o que ele fez quando chegou na cidade? Chegou dançando, chegou se alegrando. Mical, que agora, como ela aparece aqui, irmãos? Como ela aparece de volta, se lá atrás eles tinham se separado? Vamos ler 2 Samuel, capítulo de número 3, verso 14. 14 em diante, olha só, irmão. Quando Saul morre, o filho dele, Isbosete, reina sobre Israel. Muitas vezes, eu estava pensando nisso também, a gente esquece que por um período esse filho de Saul reinou. 2 anos, diz a Bíblia. Olha só, então Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo o quê? Entregue-me a minha mulher Mical. Mas olha só o que aconteceu, irmão. Com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de Filisteu. 15. Diante disso, Isbosete mandou que atirassem de quem? Do seu marido Paltiel, filho de Laís. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando Davi fugiu, Saul arrumou outro casamento para Mical. Saul pegou outro homem, esse Paltiel, e casou-se com Mical, dizendo assim: quero ver agora ele ter coragem de vir. Ela está casada, é o amor da vida dele, eu separei de vez. Olha só, irmão, e esse homem não foi um homem ruim para Mical. Olha só o próximo versículo, 16. Contudo, o seu marido foi com ela e a seguiu chorando. Saul arruma um homem bom para Mical, que agora, quando Davi quer ela de volta, o homem vai chorando atrás dela, Marcelo, pedindo: não deixa ela ir não, eu quero que ela esteja comigo, não deixa ela ir. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Era um preceito do rei, irmão. Se o rei dissesse: olha, larga o seu marido e vem morar comigo, era um preceito do rei. Era algo que o rei poderia fazer. A ponto, se o marido encrespasse, irmão, a vida dele estava em jogo. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Davi assume o trono, e é bom a gente entender, irmão. Não vamos pensar que Davi não tinha mais nenhuma mulher. Nessa altura do campeonato, que ele manda trazer Mical de volta, ele já estava no 5º casamento, irmão. Ele já tinha 5 mulheres, ele teve 8 na vida toda. Ele já estava no 5º, com ela 6. Agora, irmão, sabe por que Davi mandou trazer de volta? Não porque Davi ainda a amava, mas talvez para não ser acusado de ingrato. Talvez para não ser acusado
que abandonou ela e não fez nada, irmão. Só que tem uma coisa aqui, irmão. A reparação, e a mensagem de hoje é sobre isso hoje. A reparação que Davi tentou fazer foi tarde demais. A reparação trazendo Mical, o coração dela já tinha sido curado e agora estava sendo cuidado por outro. Ele mesmo já tinha 5 mulheres, não tinha o mesmo sentimento. Sabe o que Deus ministrou ao meu coração preparando essa mensagem, irmão? Há reparações que demoramos para fazer e o estrago é maior. Davi deixa um tempo muito grande. Davi deixa uma lacuna. Quando ele foge, ele não poderia ter ficado muito tempo. Observe que Deus está falando com alguém aqui, irmão. Davi não poderia ter ficado muito tempo sem pensar: eu tenho que trazer minha mulher de volta, eu tenho que restaurar meu casamento, eu tenho que ir lá tomar Mical, ela é minha mulher. Mas sabe o que Davi fez? Tocou a vida, esquecendo que tinha alguém que tinha o coração dele, esquecendo que tinha alguém que o amava, que colocou a cabeça em risco, para que ele escapasse, irmão. A primeira atitude de Davi, irmão, qualquer lugar que ele fosse, eu tenho que ir atrás daquela mulher que protegeu minha vida. Mas sabe o que ele deixou? Ele deixou o tempo passar, ele deixou a vida rodar, ele deixou muita coisa acontecer, irmão. E sabe o que acontece? O sentimento foi indo, o amor foi sendo entulhado, e o homem que Saul arrumou era um homem bom, irmão, que chora. Que homem hoje, irmão, chora se a mulher disser que foi embora? Tem uns que vai dizer: vai com Deus. Tem alguns que vai dizer: vai tarde. Observe, o coração de Mical estava sendo bem cuidado, irmão. O coração de Mical estava sendo zelado. Davi agora arruma mais um problema, irmão. Sabe o que ele tinha que ter feito? Essa altura do campeonato, não foi antes, eu não vou agora, irmão. Eu não vou ferir ela de novo. Eu não vou machucar ela, porque ela me protegeu, ela merece o melhor. Então observe, irmão, a gente pega o texto isolado, aonde Mical repreende Davi, mas a gente não sabe o contexto. A gente pega o versículo isolado. Ah, você viu lá? Mical repreendeu Davi. Você viu lá? Mical chamou a atenção. Sabe por que ela chamou a atenção, irmão? A referência que ela tinha de rei era o pai. E o pai nunca se despiu perto dos outros, irmão. Ela não estava errada. Mas acima disso, irmão, ela tinha uma ferida. Acima disso, ela tinha uma cicatriz. Ela tinha algo na alma, que foi a falta de cuidado e de zelo de Davi por ela, irmão. Sabe o que Deus quer ministrar no nosso coração aqui hoje, irmão? Seja rápido no reparo, irmão. Seja rápido em consertar as coisas. Não deixe o tempo, irmão. Sabe por quê? Qualquer coisa que você deixa no tempo pedrifica. Já viu isso? Olha os achados arqueológicos. O que vira o osso dos dinossauros, o que for, ele vira uma pedra, irmão. E pedra, o acesso fica cada vez mais difícil. Por isso que a gente vê na vida, muitas vezes, Marcelo, e eu já tive amigos assim, e conheci pessoas que conheceram os pais depois de adulto. Alguém conhece alguém assim? Algum amigo? O meu pai conheceu a mãe dele depois de adulto. Meu pai tem irmãos, irmão, que ele não tem tanto contato. Mas se colocar numa mesa, se colocar
para ter um almoço, será que vai ter assunto para trocar? Será que vai fluir uma conversa, Glauco? 18, 20, 30 anos, nossa, você é meu pai, que legal. Não tem afeto. Não tem. Sabe por quê? A lacuna foi grande. A espera do reparo foi demorada. Sabe qual é a pergunta aqui hoje, irmão? O que a gente tem deixado passar e demorado para reparar, que pode se tornar, irmão, que pode se tornar algo maior. Voltando ao texto e a pergunta que eu fiz aqui no início, Mical jamais gerou filhos. Vamos pensar agora? A Bíblia não diz, mas vamos pensar agora? Primeira pergunta, será que foi consequência do que ela falou e Deus falou, vou fechar a madre? Eu acredito que não. Alguém diz, foi consequência, tá vendo? Falou demais, sem conhecer o contexto. Agora, sabe qual é a segunda opção que eu acho a melhor? Davi tinha mais 5 mulheres, irmão. Se uma tá bicuda, se uma não ama mais, fica aí. Tenho mais 5. Sabe qual é a possibilidade aqui, irmão? De Davi nunca mais ter encostado em Mical intimamente. A possibilidade aqui é, só trouxe de volta para que eu não seja chamado de ingrato, que eu esqueci lá. Só que, irmão, o tempo passou. O tempo passou. Sabe o que a gente aprende, irmão? Se a gente não é rápido no reparo, a gente deixa de gerar, primeiro, intimidade com os outros. A gente perde intimidade, irmão. E quando não tem intimidade, não flui as coisas, irmãos. Não tem jeito, irmão. É tortura. É assim ou não, irmão? Você já foi na casa de alguém que você não tem intimidade? Irmão, eu não sei vocês, mas para mim é tortura, irmão. É tortura. Porque que hora que a gente vai embora? Que hora que acaba? Você fica ali, não flui a conversa, porque falta intimidade, não flui. Segundo, você deixa de gerar. Quando você não tem esse afeto, quando tem uma barreira, você não consegue gerar mais. E sabe o que é essa palavra de hoje, irmão? É um alerta para nós, irmão. Sabe o que é essa palavra de hoje? É porque Deus quer que os nossos relacionamentos fluam. Deus quer que a gente continue reproduzindo. Mas para isso acontecer, nós teremos que ser rápidos no reparo. Rápidos no conserto. A gente não pode abandonar. Observe isso aqui, irmão. A gente não pode abandonar quem um dia nos salvou. Isso se inclui até em Cristo, Glauco. Tem muita gente que Deus faz. Eu conto aqui, irmão. Aqui, eu já vi aqui, ó, nesta igreja, nesses 6 anos. Eu já vi pessoas entrando aqui, irmão, descabeladas. Não literalmente, às vezes literalmente. Arruma o cabelo aí. Dizendo assim, estou desempregada, estou passando por luta, estou passando por dificuldade. E a gente diz, vem aqui, irmã, vamos orar, Deus vai te levantar, Deus vai mudar a sua vida. Sabe o que Deus fez? Deus mudou a vida dela, Deus colocou em pé, Deus fortaleceu. Agora pergunta assim para mim, e cadê ela? Pergunta para mim, irmão. Eu pergunto para você também. Cadê? Agora, fica um ponto de exclamação, irmão.
será que se acontecer tudo de novo, não vai voltar a buscar? Mas a Bíblia diz assim, ó, observe isso aqui, irmãos. Olha o que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que significa essa palavra enquanto? Haverá um dia que não vai ter mais essa oportunidade. Vão bater na porta, como foi na arca. Só que Deus trancou a arca, irmão. E eu quero te fazer pensar aqui nessa noite, irmão. Essa pregação aqui é para que a gente pense. O que a gente deixou? Quem a gente deixou para trás? O que a gente deixou para trás? Que nos salvou, que estendeu a mão, que nos colocou em pé. E a gente abandonou, irmão. E acha que o sentimento vai ser o mesmo sempre. E acha que o afeto, a reprodução vai ser igual sempre. Quem foi, irmão? Quem foi? A lição que a gente tem que aprender aqui, irmão, é que no mundo espiritual, a gente não conserta as coisas esquecendo e tocando para frente. Esquecendo é quando a gente ainda não tinha os olhos abertos, irmão. Quando a gente era ímpio, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Quando a gente era ímpio, para crente não funciona assim, irmão. Para crente, se tem algo que ficou, fio desencapado, alguma peça que está desalinhado, eu volto aqui, conserto e prossigo o meu caminho. Eu não finjo que não tem nada lá, toco minha vida e ainda sou cara de pau. Ai, Deus não me abençoa. Ai, Deus não me prospera. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz: aquele que encobre os seus erros nunca prosperará. É a palavra. Por isso o crente vai buscando, não deixe, irmão. E Davi, irmão, por isso que eu digo, aqui foi um vacilo muito grande dele. Porque ele era um homem rápido no reparo. Diferente de Saul, ele sempre foi consertando, irmão. Mas com Mical, ele pisou na bola. Por isso a gente julga. Nossa, mas que mulher insensata, pensando que eles ficaram casados direto. Teve esse espaço, irmão. A mulher já estava casada de novo. Ela tinha um homem que chorava. Quantas mulheres? Quem quer um homem que chora por você aí? Quem é a mulher que não quer? Quer ou não, hein? Mical tinha. Olha o coração dela agora, tendo que voltar para Davi, que esqueceu ela, irmão. Foi fácil para Mical, irmão? Pensa agora, mulherada aí. Foi fácil para Mical? Tendo um homem que chorava por ela, agora tendo que voltar para outro que esqueceu ela. Foi fácil para ela, irmão? Sabe por quê? A culpa, sabe de quem era? Davi, que não foi rápido no reparo. Por isso essa palavra é de alerta para nós, irmão. Aonde a gente precisa reparar, irmão? O relacionamento com quem a gente precisa reparar? Aonde a gente não pode deixar, irmão, crescer um sentimento negativo, que cria uma barreira, e nunca mais é igual. Eu não sei os irmãos, mas esses tempos atrás, acho que foi uns 4 anos atrás, eu revi um amigo de infância. Ele me procurou na rede social. Por volta dos 12, 13 anos, a gente era muito amigo, irmão. Jogava bola na rua, ele era a minha dupla de futebol. Era uma bênção, irmão.
os dois de pé sujo, sabe? Amizade. Só que por algum motivo ele foi morar longe e nunca mais a gente se viu. Dos 13 até os 30, 32 anos. E um certo dia ele me procurou na rede social. Poxa, estou em São Paulo de novo, eu quero te rever. Oh, vem, vamos se ver, vamos. Só que quando chegou na mesa, irmão, cadê o assunto? Cadê o afeto? Cadê o sentimento, irmão? Porque nós dois já não éramos aqueles meninos que tinham tudo em comum. Observe isso aqui, irmão. Quando se tem tudo em comum, a gente se junta na garagem da vizinha, né, Lu? Cada um dá R$1, vai buscar esfirra, todo mundo come, 2 para você, 2 para você. A gente comia 2 no caminho, já contei aqui. Todo mundo lá na casa, na garagem da Lula. Por quê? A gente tinha tudo em comum. Mas aí a gente cresce, um casa com o empresário, o outro casa com o ladrão, caminhoneiro. Agora já não tem muita coisa em comum. E se ainda se estamos juntos na mesma fé, vai alinhando as coisas. Mas se tem uma distância de tempo e espaço, quando se junta, não dá liga. Não flui. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Está entendendo, né, Leandro? Então guarda aí, ó, no coração. Está sem liga aí, ó. Sabe por quê? Não podemos ser demorados no reparo, irmão. Como eu disse, essa mensagem é para você pensar. E eu te dou aí alguns minutinhos, irmão. Pensa na sua vida agora. Pensa agora no que você está vivendo. O que você deixou sem reparar, irmão? Quais foram as micais, sei se está certo esse termo? Quais foram as micais que você deixou para trás, que te salvaram e você abandonou? É interessante, eu escrevo algumas frases na Bíblia, e hoje, lendo algumas delas, uma se encaixou nessa mensagem. Eu escrevi algum tempo atrás aqui nessa Bíblia uma frase em que diz: o deixa para amanhã pode se tornar o seria hoje. Deixa para amanhã pode se tornar seria hoje. Já pensou nisso, irmão? Quantos velórios que a gente já não foi? E a pessoa diz: hoje eu ia com fulano tal lugar. Hoje eu iria fazer tal coisa. Eu quero orar com você, irmãos. Se coloque em pé. Tem 3 conselhos aqui, ou 3 falas que eu quero deixar no seu coração. Acho que é melhor deixar aberto aí para circular, ó. Deixar tudo aberto, senão vai matar todo mundo. Acho que é melhor para circular. Três frases, irmãos.
A primeira é: não deixe para depois. Ouviu aqui, irmãos? Não deixe para depois. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar Mical. É ir em busca dela, porque ela te salvou, irmãos. Segunda frase: quanto mais eu demoro, maior o dano. Ouviu aqui, irmãos? Quanto mais eu demoro, maior o estrago. Seja rápido, irmão. E a terceira, que não é tão animadora assim, irmãos. Existem coisas irrecuperáveis. Esses dias a Manuela fez um lanche pra gente, afobada ali, colocou o tomate num prato, comendo o lanche, querendo guardar o tomate na geladeira. O que aconteceu com o prato? Eu confesso que não estava um dia tão paizão assim. Eu disse: junta esses cacos, pega a vassoura, pega a pá, junta aí. E os cacos na pá, eu falei: pega agora, levanta a pá, pede desculpa para esses cacos aqui. Ela não entendeu nada. Pede desculpa para os cacos na pá? Papai, você está ficando doido? Eu falei: não, pede. Ela constrangida falou: desculpa. Eu falei: colou eles? Voltou a ser prato? Voltou? Não. Eu falei: assim é na vida. Assim é na vida. Tem coisas que são irrecuperáveis. O amor de Mical por Davi não foi recuperado. E ele ainda tirou ela. Ele ainda tirou ela de um homem que chorava por ela. E aí a gente julga: nossa, olha essa Mical chamando a atenção do rei. É claro, irmão, a referência que ela tinha era de um rei que não dançava. Era um rei que não tirava roupa perto de escravo. Ela foi zelosa porque ela conhecia de rei. Tem coisa que é irrecuperável. Por isso a gente tem que zelar, guardar, proteger, passar plástico bolha, não é assim? Passa o plástico bolha, irmão. Protege. Guarda. Não deixa ninguém tocar, irmão. Põe uma plaquinha lá, irmão. Põe uma plaquinha. Não toque. Só olhe. Deus está falando com alguém aqui, irmão? Amém? Deus está falando com alguém? Amém? Rápidos no reparo. Tem coisas que passam, irmão. Como Judas, a gente pensa que a gente resolve coisas espirituais fazendo ações materiais. Negativo, irmão. Olha a cabeça de Judas, irmão. Eu fui lá, vendi Jesus por 30 moedas de prata. Agora eu não sabia que ia acontecer tudo isso. Porque tem coisas que a gente nem imagina, irmão. O que pode ocasionar. Prenderam Jesus, humilharam Jesus, vão matar Jesus. Judas falou: a brilhante ideia. Se foi com um ato material que prenderam, está resolvido. Eu devolvo o dinheiro e vão soltar Jesus. Quantas vezes a gente não pensa isso, irmão? Ele corre até o sumo sacerdote: estou aqui as moedas, ó. Não faz isso não. O que vocês estão fazendo com Jesus? Já está feito, meu amigo. Aprenda aqui uma verdade, ó. Há ações, guarda isso no seu coração. Há ações no mundo físico que a gente move o mundo material e nem sabe.
Só que quem tem esse poder? É só Deus que sabe. Judas moveu algo no mundo espiritual, era o que o diabo queria. Na cabeça dele, um ato material vai resolver. A chave não está na mão dele, nem na nossa, irmão. Por isso, nossas ações são calculadas. Tem coisa que você está mantendo com você que vai trazer problema para você. Tem coisa que você não está abrindo mão, que vai trazer problema para a sua vida com Deus, para a sua vida espiritual. E você não está entendendo, e você não está entendendo essa amargura, e você não está entendendo esse aperto. É porque já tem um caminho estabelecido por Deus, irmão. O caminho é, Mical é minha mulher. Qual é a recomendação bíblica para os maridos? Que Paulo dá lá na frente, irmão. Maridos, amem vossas esposas, como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Aperta pra gente, né? Aí as mulheres só falam da submissão. Não vou ser submissa. Quer trocar? Quiser trocar, eu troco rapidinho, irmão. Rápidos no reparo. O que você e eu temos que reparar hoje, irmão? Não espera o tempo não, irmão. O tempo não arruma nada. Vamos orar. Fale com Deus. O grupo de louvor se prepara aqui. Fala com Deus. Fala, Senhor, primeira coisa, irmão, pede perdão para Deus porque você julgou Mical. Segundo ponto, Senhor, eu não quero deixar coisas desalinhadas para trás, porque isso faz com que eu perca o afeto, e se eu perco o afeto, não tem reprodução, não gera. Nos ajuda, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Pai, eis aqui o teu povo. Queremos ser rápidos na reparação, Pai. Senhor, nos ajuda a não proceder como Davi, Pai, que demorou em buscar, demorou em se compadecer e lembrar daquela que o salvou, daquela que a tua palavra diz que o amou. Ele a esqueceu, Pai, ele a abandonou, ele deixou outro homem tomá-la como mulher. Pai, ele deixou outras mulheres passarem à frente dela, e hoje a gente só julga ela, Pai, e hoje a gente só fala da ação dela, de repreensão ao rei, mas Senhor, Davi não foi rápido no reparo, Davi não foi rápido em buscar aquela que o salvou, o amou. E esta palavra, Pai, chega aos nossos corações hoje como um alerta do céu. Chega aos nossos corações, Pai, para que não haja um dia que a gente diga, por que não flui? Porque não sente nada? Porque não tem sentimento? Porque não gera? Porque está estéril, porque até o fim da vida não gerou nada, financeiramente, espiritualmente, ministerialmente. É porque não foi rápido no reparo, é porque pensou que o tempo curaria, é porque pensou que seria esquecido, que as coisas mudariam. Não, Pai, só a reparação, Jesus.
Oh, Pai, nos ajuda nesta noite. Nos ajuda, dê coragem a esse povo. Levanta suas mãos, irmãos. Levanta a sua mão direita ao céu nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor coragem. Eu quero te pedir ao Senhor que o Senhor dê coragem para você nessa noite, para não deixar o tempo passar e restaurar rapidamente aquilo que foi danificado. Que Deus te dê coragem nesta noite. Que Deus te dê ousadia nesta noite. Que Deus te dê ânimo nesta noite, para não deixar o tempo passar. Aleluia. Glória a Deus. E eu termino, irmão, trazendo o significado da palavra restauração no nosso dicionário, irmão. O nosso dicionário diz que restauração é estabelecer de novo. Uma ação de estabelecer de novo, irmão. Não é pela metade, não é um pouco, não é de qualquer jeito. Ou você entra, irmão, com os dois, como diz aí fora, com os dois pés no peito, irmão, querendo fazer, ou deixa como está, irmão. Rápidos no reparo. Vamos louvar ao Senhor nessa noite.